Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Que bom recorrer a Nossa Senhora neste sábado, 21 de setembro. Eu quero inclusive pedir a Nossa Senhora que derrame uma bênção muito especial, muito carinhosa sobre todas as pessoas que são nossos amigos fiéis. Porque quando chega a segunda quinzena do mês, é tão importante que cada amigo fiel mantenha seu propósito, seja fiel na doação para ajudar a comunidade Coração Fiel. Hoje trago mais outra história célebre da Sagrada Escritura que nos deixa muito pensativos. Talvez é um dos textos sagrados que, inclusive, são usados para teatro, para fundamentar dramaturgia em vários lugares do mundo, inclusive em ambientes que não são cristãos ou católicos. Por quê? Porque a beleza desta história nos deixa profundamente maravilhados. O texto onde se encontra esta maravilhosa narrativa é o do livro do Gênesis, no capítulo 37, de 39 a 46. É a história de José e seus irmãos. Conhecemos este texto também com o título de José do Egito. Jacó, que também é chamado de Israel, teve duas esposas, Lia e Raquel. Ele amou mais a segunda, e isso ficou muito claro por toda a sua família. Ele teve 12 filhos homens, que são os patriarcas das tribos de Israel. Mas só 2 destes 12, José e Benjamim, vieram da esposa preferida. Talvez você pode ficar assustado. Como é que a Bíblia traz a história de um homem que não era monogâmico? Mas os povos do Oriente Médio, até o dia de hoje, têm o hábito da poligamia. Jesus, quando inaugura o novo tempo na religião que ele funda, o cristianismo, o catolicismo, ele fundamenta o relacionamento do homem e da mulher dentro do princípio monogâmico. Um homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. Marido e mulher. Ponto. Mas antes de Cristo, a prática da poligamia era muito comum. Davi, Salomão, vários outros personagens da Bíblia tinham essa prática. Por isso que eu falei para você no começo deste mês. Precisamos ler a Bíblia tendo como filtro a palavra e o ensinamento de Cristo. Sem Cristo, a Bíblia pode se tornar, inclusive, algo que serve de pretexto para algumas pessoas fazerem coisas erradas. Bem, voltemos à história de José. Como eu falei, José e Benjamim, filhos da esposa Lia, a esposa mais amada de Jacó. Um dia, por causa dessa situação de irmãos, de ciúme, tem ciúme, toda família tem ciúme, Os irmãos de José prepararam uma armadilha para ele. Depois de o prenderem, venderam José como escravo. Eles não aguentavam mais. O ciúme era o predileto, o queridinho do papai, não é? Vendem o próprio irmão para grupos nômades que passavam pelo deserto. Chegando em casa, inventaram a mentira para que o pai não se assustasse. Falaram que José tinha sido morto por um animal feroz. A mentira perdurou. José foi levado ao Egito, passou por muitas dificuldades, mas nunca deixou de confiar
em Deus. Um dia, quando estava preso por causa de um crime que não tinha cometido, José foi chamado para interpretar o sonho do faraó, coisa que os sábios da corte não tinham conseguido fazer. E José tinha o dom do Espírito, tinha o dom de Deus, interpretou o sonho corretamente e acabou ganhando a confiança do faraó, e logo se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Tempos depois, anos depois, os irmãos mais velhos de José, passando pela grande dificuldade, a grande crise, uma grande carestia, aparecem no Egito para comprar comida. José reconhece os seus irmãos. E aqui vale a pena ler o texto, porque dá a impressão que José poderia se vingar, pagar o mal com o mal, mas José tem compaixão. O texto narra os momentos assim em que José chora, abraça os irmãos, pergunta sobre o seu pai, porque desde então esteve afastado de sua família. Para um pouquinho para pensar, nós estamos falando da época bíblica, não tinha e-mail, não tinha telefone celular, não tinha nem carta direito, não existia serviço de correio como nós conhecemos hoje. Então, José, que é expulso das terras de Israel e vai para o Egito, é como se ele fosse anulado da história. Mas o mundo dá voltas, e os irmãos de José acabam diante dele, num primeiro momento sem o reconhecer, pedindo ajuda. E quando finalmente o reconhecem, esperando que fosse vingativo com eles, José os surpreende com o carinho e com a misericórdia. José perdoa os irmãos, manda trazer a família para o Egito, socorre a necessidade dos seus. Essa história fala da capacidade de perdoar e de como os planos de Deus são maravilhosos. Olha, se você está passando por alguma dificuldade, alguma situação terrível, tremenda, aguenta firme. Aguenta firme. Talvez esta seja apenas a primeira parte da história. Virão outros capítulos na sua vida, assim como aconteceu com a vida de José. O que parecia ser uma desgraça acabou sendo o jeito misterioso que Deus usou para salvar a família inteira, porque naquela ocasião só o faraó podia liberar alimento para que aquela família pobre não morresse de fome. Como José pôde perdoar sua família depois de tudo isso? Porque José sempre foi fiel a Deus. No meio das dificuldades, não perdeu a fidelidade para com Deus. Por isso, ele é um dos heróis da Bíblia. Oremos. Senhor, também queremos perseverar na fidelidade. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Teu socorro, Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos falar por meio da Sua palavra. Obrigado porque hoje, meditando a história de José, também nós somos convocados para o perdão, para a paciência, para perseverar, unidos ao Teu coração de Pai. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.